defendo o diagnóstico, eu acho que é um transtorno do desenvolvimento sexual, parecido com pseudohermafroditismo, hermafroditismo, antigamente chamado de intersexo, só que no nível funcional, no nível de definição de cérebro, masculino ou feminino. Quando você biologiza, quando você traz para uma dita natureza, você despolitiza o discurso. Dane-se se existe alguma questão biológica que crie, que justifique, que tenha a ver com a transexualidade. Ninguém está falando de corpo, a gente está falando de direito. Né? Se a gente está falando de luta por poder, de debate político. Né? Se você despolitiza a luta, quando você fala assim, não, essa pessoa aqui é doente. Né? Se não é um problema social, ela que tem um problema individual, na cabeça, no corpo dela. É interessante, porque assim, eu sou hipermétrope, né? E é uma doença, mas ninguém me discrimina por causa disso. Nunca fui bloqueada, não fui impedida de fazer as coisas, não preciso de um laudo psiquiátrico para fazer uma cirurgia de correção dos olhos, por exemplo, e olha aqui a vista. Eu posso ficar cega nessa cirurgia, é um risco grande. Eu só preciso assinar um termo de... Então, existe uma contradição muito grande na justiça e no procedimento médico, porque eu posso, por livre e espontânea vontade, colocar em risco a minha visão para corrigir um problema que é meu. Eu poderia ficar usando óculos, tem mil motivos para não fazer também. Se eu tenho medo da cirurgia, eu não faço, eu vivo confortavelmente. E para eu buscar conforto com o meu gênero, eu preciso de laudos psiquiátricos para provar que eu não estou fazendo isso de maluca e tudo mais, né? Eu tive que ter várias provas de que eu realmente era o Juliano. E é isso, a gente sabe da gente, mas ter que provar é uma coisa complicada, porque eu ainda estava em construção. Eu gostaria que fosse despatologizado, mas num mundo utópico, porque aqui no Brasil não dá para fazer isso. Agora não dá. Porque todo mundo... A transexualidade só é tratada porque é uma doença. Se não fosse, ninguém ia dar a mínima para a transexualidade. Se esse descontentamento fosse visto de uma maneira diferente pela sociedade, se essas necessidades que esse descontentamento gera fossem atendidas de uma maneira diferente, esse sofrimento seria muito menor. Se disforia é um mal-estar de gênero, assim, quem é que você conhece, se é que existe alguém que está 100% feliz com o seu gênero? Falando assim, eu sou macho mesmo, eu encarno tudo que um homem precisa encarnar. Eu acho realmente que o homem tem que mandar em mulher, eu acho que o homem tem que legitimar o seu uso da violência, afinal ele é homem, tem que pegar todas aquelas normas de gênero que hoje em dia não faz sentido e falar assim, cobrar. Eu prefiro não ter direito a acesso à cirurgia pelo SUS, mas não ser chamado de doente, tá? E eu vejo que em muitas palestras que eu vou, as pessoas, principalmente quando é palestra para psicologia, pessoas que são psicólogos, mesmo os psicólogos, mesmo os psiquiatras, parece que você tem que provar que você não é doente. A classificação em si pode não ser tão prejudicial, né? Mas são os usos dessas classificações. Nós vivemos em sociedade e precisamos nos identificarmos, né? Uns com os outros ou não, ou nos diferenciarmos, né? Uns dos outros. Então a classificação é importante, faz sentido numa lógica em que as pessoas aprenderam a se perceber a partir de um nome, de uma categoria, de uma identidade. Mas o problema é quando esses usos eles são autoritários, violentos, quando não respeitam as especificidades de cada experiência, ou quando eles são tomados como sendo mais verdadeiros do que a experiência da pessoa, né? A gente briga muito por essa questão de direitos, né? Você tem direito de ser quem você se sente, né? E de fazer com o seu corpo o que você quiser. Se eu for fazer uma plástica de nariz, eu não preciso fazer uma preparação de 2 anos psicológica para mudar meu nariz. Nós não estamos aqui para tratar homossexualidade, transexualidade e travestilidade. Nem nos cabe isso, mas sim cuidar do sofrimento que as questões humanas impõem e que a transexualidade também impõe
quando está na sociedade. A gente tem um CID de transtorno, a gente poderia ter um outro CID, que não precisasse ser de transtorno, né? Por exemplo, gestação. Gestação trata no SUS e não é uma doença, né? Então, assim, do mesmo jeito, eu acho que a mesma linha de raciocínio que a gente faz para atenção à saúde das gestantes, a gente poderia fazer uma atenção à saúde das pessoas travestis e trans, das pessoas transgêneros. As transexuais e as travestis não sofrem disforia de gênero nenhuma. Ou se sofrem, é a mesma que todo mundo sofre, né? Se elas não têm uma patologia específica, elas não têm um problema delas. Isso é um problema social, é um problema de gênero. Não são aqueles indivíduos que têm problema, né? É a nossa cultura que está em crise com as normas de gênero.